Sou caipira, Pirapora Nossa Senhora de Aparecida, ilumina-me no escuro e funda o trem da minha vida. Sou caipira, Pirapora Nossa Senhora de Aparecida, ilumina-me no escuro e funda o trem da minha vida. O meu pai foi peão, minha mãe solidão, meus irmãos perderam-se na vida, custa de aventuras. Descasei, julguei, investi, desisti. Se é sorte, eu não sei, nunca vi. Sou caipira, Pirapora Nossa Senhora de Aparecida, ilumina-me no escuro e funda o trem da minha vida. Sou caipira, Pirapora Nossa Senhora de Aparecida, ilumina-me no escuro e funda o trem da minha vida. Me disseram, porém, que eu viesse aqui para pedir de romaria e prece paz nos desaventos. Como eu não sei rezar, só queria mostrar meu olhar, meu olhar, meu olhar. Sou caipira, Pirapora Nossa Senhora de Aparecida, ilumina-me no escuro e funda o trem da minha vida. Sou caipira, Pirapora Nossa Senhora de Aparecida, ilumina-me no escuro e funda o trem da minha vida. Sou caipira, Pirapora Nossa Senhora de Aparecida, ilumina-me no escuro e funda o trem da minha vida. Muito bom dia, boa noite, né? Boa noite. É que na vida de todo cristão está sempre amanhecendo. Muito boa noite a você que nos acompanha pelo programa Direção Espiritual. Em clima de romaria, outubro é um mês importante para grandes romarias que acontecem no Brasil. Primeiramente, o Círio de Nazaré lá em Belém, a maior procissão católica do mundo. Sem dúvida, um dos acontecimentos mais bonitos que eu já vi na minha vida. O Círio. Meu abraço carinhoso a todo o povo paraense, a todo o povo da Amazônia, que vive de forma tão bonita a mística do Círio de Nazaré, que é receber o menino Jesus que vem nos braços de Nossa Senhora. E também em Aparecida, a festa da padroeira do Brasil. São pessoas do Brasil inteiro que se deslocam a Aparecida. Nós que moramos aqui no Vale do Paraíba, em outubro,
Inclusive na porta da minha casa passa a rota dos romeiros. É lindo ver as pessoas andando os seus caminhos para chegarem a Aparecida. Eu gosto de peregrinar, né? Inclusive temos agora a peregrinação para a Escócia e a Inglaterra. Depois temos novembro o México. Vamos ter no ano que vem, em maio, Pentecostes na Itália, com a presença do Papa Francisco. Se você quiser, busque informações para estar conosco. Peregrinar é uma oportunidade que a gente tem de andar caminhos, terrenos, que nos ajudam a andar os caminhos interiores. Foi um grande aprendizado que eu tive com a minha querida amiga Fabiana, lá da Obra de Maria de Recife, que me acompanha nas viagens. Eu sempre digo isso, não é uma coisa nova. Com ela eu aprendi isso. O bom peregrino é aquele que anda por dentro, na oportunidade de andar por fora. É porque às vezes nós estamos andando os caminhos que nos levam aos lugares que nós queremos chegar, e nem sempre nós apreciamos a mística do caminho, né? Nós só queremos chegar, como o Christian, que precisa vir de Cachoeira Paulista, sempre chega atrasado, porque ele vem contemplando a Dutra. Não é isso, Christian? Brincadeira. Boa noite, meu amigo, obrigado pela presença mais uma vez. Você vem contemplando a Dutra, o engarrafamento, que é tão lindo, né? Aliás, a gente fala assim, mas a Dutra é linda. Os entornos, né, que nos levam até o Rio de Janeiro. Depois que passa então ali Cachoeira Paulista, como fica bonita aquela região. Quem descobre que o caminho também é um lugar, não tem pressa de chegar. Claro que chegar ao destino é a nossa meta, mas enquanto a gente vai, a gente aprecia o percurso. Esta é a mística do peregrino. O peregrino não quer apenas chegar ao lugar da devoção. Ele quer desfrutar dos aprendizados da viagem. Aliás, minha gente, é para isso que a gente peregrina. A viagem tem uma pedagogia. Ela nos ensina a dificuldade que a gente tem, as dores que sente, as paradas que faz, as pessoas que você encontra quando para, o hotel em que você vai dormir, ou a pousada, o abrigo. Ali existem pessoas preparando a sua chegada. Se você passa por aquele lugar sem prestar atenção em quem preparou o espaço em que você vai dormir, a refeição que você vai fazer, você perde a oportunidade de viver o processo mais bonito da peregrinação, que é ir. Então, a peregrinação, ela começa desde o momento em que você decide fazê-la. Então, digamos que você vai peregrinar comigo em maio do ano que vem. Uma viagem linda, uma das regiões mais bonitas da Itália. Você vai conciliar turismo, claro. Nós fazemos questão de ter bons guias turísticos, bons hotéis para você ficar bem hospedado, para você apreciar a viagem, mas sobretudo o caminho espiritual que nós faremos todo santo dia, que se dá principalmente no momento da Eucaristia, porque nós temos missa diária, com a reflexão, com a pregação, que eu faço questão, que não seja breve, que não seja uma missa corrida, não. Nós gostamos de celebrar bem, para o peregrino. E depois você vai viver a dimensão espiritual na convivência. Você vai conhecer pessoas, algumas serão simpáticas, outras não. Tudo isso constrói a peregrinação. Tudo isso faz você peregrinar bem. Eu sempre digo aos peregrinos, preste atenção em tudo aquilo que vai acontecer durante a sua viagem. Porque será por meio dessas situações que Deus vai ter a oportunidade de agir no seu coração. Afinal de contas, peregrinar é buscar evolução espiritual. Eu saio de casa para me tornar uma pessoa melhor com a viagem que eu faço. Você vai acumular conhecimentos, você vai descobrir informações sobre aqueles lugares que você não tinha antes. Você vai descobrir sabores,
pessoas e, sobretudo, por meio das pregações, das missas, das reflexões e da convivência, você vai também trilhar um caminho interior que nós acreditamos ser muito benéfico para a nossa evolução espiritual. A vida, minha gente, é uma eterna peregrinação. Nós estamos sempre em deslocamento. E aonde vamos chegar? Nós queremos que seja a eternidade. A morte será a divisória, né? A porta que nos permitirá sair desta experiência e entrar em outra. Então, o bom peregrino da vida é aquele que faz questão de viver bem cada fase dessa peregrinação. Ela é dividida em etapas, em fases, em idades. Então, em cada momento da sua peregrinação humana, você vive as dificuldades e as alegrias daquela estação. É assim que nós vamos. Peregrinar é viver os caminhos interiores que nos ajudam a recolher as riquezas espirituais. Veja bem, na semana passada nós abrimos uma caixinha de perguntas para a gente poder também atender os questionamentos das pessoas que nos seguem. Então, lá no meu Instagram, toda vez que nós tivermos a gravação do programa Direção Espiritual, ou eu posso colocar de vez em quando e ir guardando as perguntas de vocês para depois nós termos oportunidade de responder aqui. E nós temos recebido, né, só na primeira oportunidade, nós recebemos uma infinidade de perguntas e questionamentos, o que eu agradeço. Isso é sinal do interesse de vocês pelo programa, pela participação, pela reflexão que nós fazemos aqui. Vamos atender algumas hoje, na semana que vem é a mesma coisa. Eu começo com uma que eu prefiro não dizer o nome, porque ela traz uma questão de foro muito íntimo. Ela diz: Padre Fábio, eu traí o meu esposo, contei a ele, recebi dele o perdão, mas eu não consigo me perdoar, porque eu sinto muita vergonha do que eu fiz. Veja bem, a primeira coisa, você precisa sentir-se feliz por ter vergonha do que fez. Porque o grande problema da traição é quando a pessoa não vê problema. Quando ela não é capaz de perceber que a traição prejudica a vida familiar dela. Imagina que você tenha filhos, que você construiu um vínculo que você pretende que seja duradouro. Quando você trai o seu marido, você não está traindo somente ele. Você está traindo também seus filhos. E quando você diz sentir vergonha, significa que a sua consciência está aguçada para perceber que o erro que você cometeu, você não deveria repeti-lo. Então você parte da vergonha para entrar dentro de um entendimento que gera cura. E que nobreza de alma o seu marido teve, né, em perdoá-la. Então, a partir do momento que você tem o perdão do seu esposo, agora você vai construir a experiência do seu perdão, que eu sei que não é fácil. Às vezes, minha gente, receber o perdão do outro é fácil. Basta a gente usar um argumento e o outro nos perdoa. Agora, eu me perdoar pelo erro que eu cometi, aí é mais difícil. Por quê? Você vai ter que arregimentar outros recursos. E agora eu falo para todo mundo, que não precisa ser mais somente para a pessoa que me pediu esse aconselhamento. Todos nós, em algum momento da vida, também cometemos erros que depois a gente tem dificuldade de lidar com eles. Por exemplo, no sacramento da confissão, é muito comum encontrar pessoas contando pela 10ª vez o pecado que já foi perdoado por Deus. Mas por que ela conta pela 10ª vez? Porque mesmo tendo recebido o perdão de Deus, ela não consegue se perdoar. E aí, a nossa capacidade de perdoar tem muita conexão com a nossa personalidade. Se você é uma pessoa muito dura com você, é claro que você vai ter mais dificuldade com o perdão.
Agora, se você já entrou na escola da misericórdia e já entendeu que a condição humana é assim mesmo, você, como dizia São Paulo, você, por mais que você queira fazer o bem, você vai acabar muitas vezes fazendo o mal. Faço o mal que não quero, ele dizia, e o bem que desejo muitas vezes não consigo fazer. Então tem muito a ver com a sua personalidade. É bem provável que você tenha sido criada dentro de um lar um pouco mais rígido, em que os pais tinham muita dificuldade de perdoar a sua fraqueza. É uma coisa que a gente tem que corrigir. Você sabe por quê? Quando eu não sou capaz de me perdoar, eu me torno meu inimigo. Porque o tempo todo eu estou necessitado de perdão. Não são poucas as vezes ao longo do meu dia que eu preciso olhar para mim e dizer, tudo bem, vamos lá, não deu certo agora, vamos tentar de novo. Vamos renovar o propósito. Casamento, todo e qualquer vínculo que exige nossa fidelidade, requer a renovação do propósito. Ou você acha que os motivos que me tornaram padre estão exatamente como eram no passado? Não, eles evoluíram. Eu preciso renovar o meu propósito. Se eu não renovo o meu propósito de ser padre, é bem provável que eu vá trair o meu sacerdócio e a confiança de quem está ligado a ele. Então pode ser que você tenha tido uma infância muito difícil, a lida com seus pais foi muito difícil, no que dizia respeito aos seus erros. Então você ficou rígida com você. Essa é uma estrutura que você precisa quebrar. Você precisa entender que a sua fragilidade existe, ela não é feia, viu? Fragilidade humana não é um defeito, é uma característica. É claro que a fragilidade, quando não bem cuidada, ela pode se tornar uma fonte de muitas desgraças, de muitos desastres. Por causa da minha fragilidade humana, por exemplo, o ciúme, eu posso matar uma pessoa por ciúme. Eu posso comprometer a minha vida de forma definitiva, porque não soube domar um sentimento, expressão de minha fragilidade. Então o tempo todo nós precisamos ficar atentos. Como é que nós fazemos isso? Como é que nós revertemos esse quadro? Você tem muitos caminhos. A terapia é um deles. Você chegar por meio de um processo terapêutico ao entendimento de você, do fato de você rejeitar a sua fragilidade e ter dificuldade de se perdoar. E o outro é o caminho místico, que é quando por meio da oração você vai viver a amorização do seu processo frágil. Você vai amar a sua fragilidade. Isso é, você vai colocar no colo, você vai cuidar da fragilidade. Que a melhor maneira de cuidar da fragilidade é ficando atento às ciladas que ela pode armar para você. Então você, na condição de mulher casada, que já traiu uma vez, você sabe que é muito fácil sim trair, sobretudo nos dias de hoje, em que as pessoas estão excessivamente disponíveis à traição, aos vínculos extraconjugais. Então cuidado, preste atenção na sua fragilidade para que ela não continue conduzindo você à ação pecaminosa. A fragilidade por si só não é um pecado. O pecado é o que ela pode desencadear se por livre e espontânea vontade nós acatarmos a sugestão dela. A minha fragilidade, quando movida pelo meu ciúme, por exemplo, pode dizer: mate o Christian, você tem inveja dele tocar piano e você não. A minha vontade, o exercício da minha vontade, pode me conduzir ao crime. É verdade, o Christian me incomoda, o dom dele me incomoda, eu vou matá-lo. Nós não fazemos isso o tempo todo com a palavra? Fofoca é isso. É quando a qualidade do outro incomoda você e você fica falando mal dele. Tem muita gente que faz isso. E Jesus já condenava até mesmo o crime da fala. Jesus dizia: se você chama o seu irmão de idiota, você já o matou em seu coração.
É difícil, o cristianismo não é fácil, não. Então, quando eu, movido pela minha vontade, dou voz à minha fragilidade, que me diz, mate o Christian, aí sim é pecado. Mas ouvir a fragilidade me sugerindo, mate o Christian, ainda não é pecado. É apenas a minha fraqueza falando em mim. Se eu vou dar ouvido a ela ou não, aí sim, pode se tornar um pecado na minha vida. Quando você, quem está me dizendo isso, é a Live_Galoff. Quando só você na sua casa luta sozinha, há momentos em que a fé balança. O que podemos fazer para mantê-la? A vida será sempre uma corda bamba. Ninguém nos prometeu que seria fácil. Ninguém nos prometeu que você estaria acompanhada de pessoas que querem o mesmo que você. A vida é construção. Então, se você sente que está sozinha dentro de casa, fortaleça-se com os amigos. Sim. O fato é que nós não podemos andar sozinhos. Eu sei que muitas vezes dentro das nossas casas, nós lutamos sozinhos com as questões. Precisamos mudar alguma coisa dentro de casa. Precisamos mudar a maneira como nós nos tratamos. Você vai fazer o seu esforço. Mas nem sempre você vai poder contar com o outro. E é normal. Faz parte da vida. Às vezes, minha gente, ter o mesmo sangue que nós não quer dizer muita coisa. O fato é que nós não podemos nos render à dificuldade. Não tenho dentro de casa? Vou procurar nos meus amigos. E Deus nos dá, viu? Não é sem motivo que no Eclesiástico diz que quem encontrou um amigo, encontrou um tesouro. A amizade supre muitas vezes o amor que nos falta dentro de casa. E o apoio também. Às vezes nós não temos apoio dentro de casa, mas temos o apoio fora dela. Padre Fábio, por que Deus não destrói o mal? Me pergunta a Érica Oliveira. Deus não vai destruir o mal, porque o mal está presente no mundo e nós o legitimamos com a nossa atitude. Sabe por quê? Sempre há luz e sombra. O ser humano é bom, mas ele também é mau. A essência do ser humano é boa, mas nós sabemos que por causa da nossa fragilidade, que nós dizíamos aqui antes, quando nós damos voz à nossa fragilidade, quando nós permitimos que ela assuma o nosso comando, nós temos atitudes que promovem o crescimento do mal. É muito interessante, minha gente, porque às vezes nós temos uma compreensão ingênua do mal como um diabo que está orquestrando todas as coisas ruins. Tudo bem, você pode até ter essa visão, mas não pense que a orquestração dele só dá certo porque eu respondo. O diabo só consegue fazer coisas ruins no mundo porque ele está tendo seus representantes. As guerras que estão acontecendo agora, infelizmente, estão sendo promovidas por homens que não fazem questão da paz, por homens que querem usurpar a terra do outro, por homens que querem matar o povo que é diferente dele. Isso é que desde que o mundo é mundo. Nós vamos trazer para a nossa realidade. Muitas vezes nós não conseguimos viver em paz nem com os nossos vizinhos. Às vezes nós rezamos pela guerra no Oriente Médio, mas nós somos incapazes de fazer as pazes com o vizinho do lado. O mal está presente no mundo porque eu o legitimo com as minhas escolhas. Se todo dia eu acordasse e fizesse um pacto com Deus, dizendo: Senhor, hoje, onde eu encontrar o mal, eu vou desfazê-lo. Onde eu encontrar a fofoca, eu não vou permitir que ela cresça por meio de mim. É o que diz a música disparada, né? Eu vivo para consertar. É lindo isso, é um verso lindo. Eu vivo para consertar.
O papel de toda pessoa de bem, eu nem estou dizendo do cristão, viu? É de toda pessoa de bem, é diminuir o poder no mal no mundo. Como é que Deus vai destruir o mal? Quando Ele conseguir, por meio da minha conversão, por meio da sua conversão, por meio da conversão do outro e de todos, aí você começa a incluir todo mundo. Quando a nossa conversão for real e nós não tivermos mais disposição para dar continuidade à presença do mal no mundo. Hoje o mal está vencendo por quê? Porque ele encontrou representantes. Corações empedernidos, corações sem Deus, coração sem amor ao próximo. Pode observar, o mundo está cheio de pessoas maldosas. É isso que faz o diabo vencer. Porque eu posso sim, minha gente, mesmo sendo um homem consagrado a Deus, de repente me tornar um instrumento do maligno. Basta eu descuidar. Basta eu me deixar levar pela minha inveja, basta eu me deixar levar pelo meu despeito, pelo meu rancor, pela minha mágoa. É tão comum isso. Homens religiosos, malignos nas suas ações, ou porque o dinheiro corrompeu, ou porque o poder corrompeu, ou porque ele não suporta uma outra pessoa que faz a mesma coisa que ele, ter mais sucesso do que ele. É muito comum. É muito comum entre nós religiosos, o ciúme. Então eu admiro tanto aquele padre, e ele faz um trabalho tão bonito, eu queria fazer igual ele. Aí o que eu faço? Eu tenho inveja. Aí porque tenho inveja, eu desprezo o que ele faz, eu falo mal dele, eu desqualifico sempre que posso. Eu estou sendo um instrumento do maligno. Porque se o bem estivesse agindo em mim, se Deus estivesse verdadeiramente no meu coração, com o comando de tudo, porque Ele está, mas às vezes não está no comando, o que eu seria? O que eu faria? Parabenizaria aquele padre, exaltaria o trabalho dele e diria: parabéns, padre, continue, o senhor está fazendo um bem enorme à sociedade. Mas como muitas vezes eu não tenho a nobreza de alma, o que eu faço? Por meio do meu ciúme, do mal que eu estou assumindo naquele dia, falo mal dele, desqualifico o trabalho dele. A mesma coisa você. Onde você estiver, você terá a oportunidade de plantar lá o bem ou o mal. É o que diz lá em Êxodo: diante de ti ponho a vida e a morte. Agora terás que saber escolher. Escolha o bem, viu? O mundo está precisando. E onde você perceber que o mal está presente, dê um jeito de retirá-lo, de pô-lo para correr. É assim que Deus transforma o mundo. Quando nós, homens e mulheres de bem, agimos e atualizamos a presença dEle por aqui. Derrame sobre nós a bênção e a proteção do céu, do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até a semana que vem, se Deus quiser. Me disseram, porém, que eu viesse aqui para pedir de romaria e prece paz nos desaventos. Como eu não sei rezar, só queria mostrar meu olhar, meu olhar, meu olhar. Sou caipira, Pirapora, Nossa Senhora de Aparecida, ilumina-me no escuro e funda o trem da minha vida. Sou caipira, Pirapora, Nossa Senhora de Aparecida, ilumina-me no escuro e funda o trem da minha vida.